Olá pessoal, hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre propriedades da potenciação. Habilidades: aplicar as propriedades decorrentes da definição e efetuar operações de multiplicação e divisão com potências de mesma base, potências de um produto ou de um quociente e potências de outras potências. Curtam os nossos vídeos e se inscrevam em nosso canal para ficar mais inteligente em matemática. Propriedades da potência. As potências são operações matemáticas cujas propriedades podem facilitar a realização de cálculos e a simplificação de expressões. Muito utilizadas em fórmulas de química, física e engenharia. Generalizando. Vamos generalizar todas as propriedades. Primeira propriedade: multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os meus expoentes. Segunda propriedade: divisão de bases iguais. Conserva a base, subtrai os meus expoentes. Terceira propriedade: expoente em cima de expoente. Conserva a base e multiplica os expoentes. Outra: raiz de um número com expoente. O expoente vira numerador e o índice da minha raiz vira denominador. Multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente. Separa as minhas bases e coloca com o mesmo expoente nos dois. Divisão de bases diferentes com o mesmo expoente. Separa as bases e põe o expoente nos dois números. Primeiro exercício, então, observe cada sentença abaixo e preencha as lacunas. Se A elevado a N é igual a 3 elevado a 4, então temos A valendo 3 e o valor do N é 4. Por quê? A tem que ser igual a 3 e o N tem que ser igual a 4. Observando isso, temos: se 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 5, então o valor do m é igual a 5. 2 é igual a 2 e 5 tem que ser igual a m. Outro: se 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a t, então o valor do t tem que ser igual a 6, porque 3 é igual a 3 e o 6 tem que ser igual a t. Outro: se 5 elevado a r é igual a 25, logo, observem bem que o 25 tem que virar na base 5. Ele vai ser 5 elevado a 2. Então, se 5 elevado a r é igual a 5 elevado a 2, então o r é igual a 2. R tem que ser 2. E se 3 elevado a s é igual a 81, 81 vamos colocar na base 3. Quantos 3 eu preciso para dar 81? 4. Por quê? 3 vezes 3... 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes o 3, 81. Então, é 3 elevado a 4. 3 elevado a s é igual a 3 elevado a 4. Então, o s é igual a 4. Último: se 4 elevado a x é igual a 1 sobre 16, logo, vamos colocar esse 1/16 e inverter. Vamos colocar o 16 para cima. Então,
vai ficar 4 elevado a x igual a 1 sobre 4 elevado a 2. Primeiro, vamos colocar o 16 na base 4. 4 elevado a 2, porque 4 vezes 4 é 16. Agora, a gente vai colocar ele para cima. Então, ele fica negativo. Então, fica 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 2. O x tem que ser menos 2. Outro exemplo. Fractal, no latim fractus, fração ou quebrado. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Vamos observar. A figura 1 é um triângulo preto. A figura 2, eu tenho 3 triângulos pretos e um triângulo branco. A figura 3, vamos ver quantos triângulos pretos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos pretos e 4 triângulos brancos. Então, vamos observar. Observe que com base nesse desenho, podemos realizar algumas operações matemáticas com a utilização da potenciação. Bom, vamos para o quadro. Primeira figura, eu tenho um triângulo e a potência é 3 elevado a 0. Segunda figura, eu tenho 3 triângulos e a potência correspondente é 3 elevado a 1. Figura 3, eu tenho 9 triângulos e a potência correspondente é 3 elevado a 2. Observe que a potência é a figura, é a quantidade da figura, menos 1. Então, 3 elevado a 0 é a figura 1. 3 elevado a 1 é a figura 2. 3 elevado a 2 é a figura 3 e assim sucessivamente. Observe que em cada figura seguinte do fractal, em cada triângulo escuro, temos 3 novos triângulos que se subdividem regularmente, obtendo uma potência de base 3, correspondente ao número de triângulos representados. Completa a tabela, escrevendo em forma de potência quantos triângulos haveria na figura 10 e qual é a potência correspondente a este resultado. Bom, se eu tenho a figura 10, então a potência correspondente vai ser 3 elevado a 9, porque é sempre menos 1. E 3 elevado a 9 é 3 vezes 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 3, que dá 19.683. Então, na quantidade de triângulos, vamos colocar 19.683 e a potência correspondente, 3 elevado a 9. Outro exemplo, no quadrado mágico, cada letra representa uma potência de base 3. Sabendo que o produto dos números de cada linha, coluna ou diagonal é 3 elevado a 6. Então, vamos colocar o quadrado mágico, onde eu tenho potências e letras, que representa também uma potência na base 3. Então, vamos lá. E o produto de cada linha, coluna ou diagonal tem que ser 3 elevado a 6. Então, como são bases iguais, então eu tenho que copiar a base e somar os expoentes. Então, o A para 3 elevado a 5, 3 elevado a 3, e esse número tem que dar 3 elevado a 6, quanto tem que ser o A? 5 mais 3, 8. Então, aqui tem que ser o quê? Menos 2. Ó, 5 menos 2, 3.
3 mais 3, 6. Ok. Então, vamos ver quanto tem que ser o B. Se aqui é 3 elevado a 5 e aqui é 3 elevado a 1, 5 mais 1 já dá 6. Então, aqui a B vai ser 3 elevado a 0. Vamos ver a C aqui. Se aqui é 3 elevado a 0 e aqui é 3 elevado a 2, eu já tenho 2. Para chegar no 6, eu preciso do 3 elevado a 4. E a D aqui? Se eu tenho 3 elevado a menos 2 e 3 elevado a 2, quanto que tem que ser a D? 3 elevado a 6, porque menos 2 com mais 2, 0. 0 mais 6, 6. Se aqui eu tenho 3 elevado a 1, aqui é 3 elevado a 6, 6 mais 1, 7. Para dar 6, então eu tenho que tirar 1. 1 menos 1, 0. 0 mais 6, 6. Perguntar. A potência que a letra C representa é a letra C, quem que é? 3 elevado a 4. Outro exemplo. Em um estacionamento de 4 automóveis, em cada automóvel há 4 rodas e em cada roda há 4 parafusos. Pergunta: o total de parafusos das rodas desses 4 automóveis pode ser expresso por... Bom, se eu tenho 4 automóveis, 4 rodas e 4 parafusos, então eu tenho 4 vezes o 4 vezes o 4, que é a mesma coisa de 4 elevado a 3, que é uma quantidade de 64 parafusos. Espero que tenham gostado da aula. Comentem os nossos vídeos. Bons estudos e fiquem com Deus.